Olá, sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao nosso canal. Vim aqui fazer uma pequena inserção antes de começar o vídeo propriamente dito, porque da última vez que nós publicamos um vídeo, na última semana passada, o vídeo acabou ficando grande demais, né? E como a minha proposta era fazer vídeos curtos, de 10 a 15 minutos no máximo, eu resolvi cortar e editar esse vídeo, transformando ele em dois vídeos diferentes. Então, eu vou dar continuidade ao vídeo da semana passada. Vocês vão notar essa pequena troca, essa pequena diferença. No caso, eu me referi no início do vídeo passado sobre alguns dados alarmantes de 2 anos atrás, e eu acabei não dando esses dados, não sei se vocês perceberam, e falei também que ia comentar a respeito da educação à distância, e isso também não acabou não surgindo. Por quê? Porque eu cheguei a gravar isso, mas ficou muito longo, ficou o dobro do tempo que eu queria. Então eu dei aquela cortada e uma editada para poder não ficar algo tão cansativo. Bom, enfim, sem me estender muito mais, vamos então à continuação do vídeo da semana passada, falando sobre educação à distância. Bom, nessa última reportagem aí, ele fala sobre o déficit de professores que existe aqui no Brasil. É incrível, né? Mas ainda falta muito professor no Brasil. E ele traz alguns dados alarmantes, que eu vou ler aqui para vocês. Cerca de 76,5% dos professores possuem curso superior. Ou seja, não é 100% dos professores que têm curso superior. Cerca de 68,7% dos professores de física não têm licenciatura nessa área. E cerca de 51,3% dos professores de matemática também não. Ou seja, temos professores de física e de matemática atuando que não são formados em física e matemática. Esses dados são do censo escolar. Então, daí você já tira um pequeno problema que nós enfrentamos no país hoje. Se nós não temos professores formados, é muito provável que nós não tenhamos professores também qualificados para isso. Aí você vai dizer, pô, mas o cara é competente, o cara sabe ensinar, o cara tem notório saber. Ok, é possível que ele, em cima de um notório saber, ele consiga ensinar. Basta ele ser didático, inclusive. Eu conheço muita gente que não tem diploma e que ensina muito melhor do que aqueles que têm diploma. Isso aí não é uma regra, então eu não estou julgando no sentido de condenar esses profissionais, não é isso. Mas mostra que se você comparar, vamos fazer um comparativo rápido? Compara com aquilo que eu falei no segundo vídeo sobre a Finlândia, em que o professor estuda muito, que o professor tem uma formação fantástica para trabalhar com aquele aluno. Compara com um cara sem diploma, um cara que não está qualificado. É óbvio que por mais esforçado que esse professor seja, a qualidade não vai ser a mesma nesses dois cenários. Entende o que eu quero dizer? Vou pegar aqui mais alguns dados que ele cita do censo escolar, e ele diz que cerca de 47,99% dos cursos presenciais utilizam textos digitais, contra 80% dos cursos EAD, né, os cursos à distância. Então, enquanto 80% dos cursos à distância estão utilizando textos provenientes da internet, que é o meio em que as pessoas estão hoje em dia, só 47,99% das escolas físicas estão utilizando. Então daí você já tem uma realidade meio desconectada. Um aluno passa, de repente, uma tarde inteira num computador, navegando nas redes sociais, no meio digital, ele não encontra esse mesmo material no âmbito real. Num curso à distância ele já encontra. Isso é um ponto interessante. Outro dado interessante, somente 39,93% dos cursos presenciais utilizam vídeos e outros recursos multimídia, enquanto que 72,67% dos cursos à distância utilizam. Então, aí outro dado interessante. A escola física não está utilizando os recursos digitais que as crianças e os adolescentes, e os adultos, estão acostumados a utilizar nas suas casas, nos seus trabalhos. Ou seja, mais uma vez, a escola física está desconectada do mundo real. Os cursos à distância também utilizam jogos eletrônicos, didáticos, simulações online, enquetes, áudios, etc. Vários recursos multimídia super atrativos. Lembra aquilo que eu falei da neuroeducação no último vídeo? De que é necessário despertar essa curiosidade, a vontade de aprender. Os cursos à distância têm uma facilidade muito maior de fazer isso. E aí vem uma coisa interessante. Tem gente que diz assim, poxa, mas se o aluno ficar só no digital, só lá digitando, teclando, TC, TB, VC, a gente acha que o aluno vai desaprender a ler e escrever. E na contramão disso, alguns estudos citados nesse artigo mostram que os alunos que estão ligados em cursos à distância tendem a ler e a escrever mais, e com isso seus erros ortográficos são minimizados, eles estão aprendendo mais assim. Eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso dá margem a muita discussão,
Um professor de língua portuguesa, por exemplo, vai querer me crucificar aqui agora por estar falando isso. Mas não sou eu que estou falando, são dados de pesquisas apresentados por esse artigo. Enfim, você vai perceber então que a educação à distância, de acordo com isso tudo que eu estou apresentando, ela está muito mais em consonância com uma educação do século XXI do que aquela que é apresentada hoje, ainda hoje nos meios físicos. É uma educação que, acima de tudo, ensina o indivíduo a ter autonomia e autodidatismo, algo extremamente importante no dia de hoje. Porque a gente vai falar sobre isso em breve, inclusive, que a produção de conhecimento é tão acelerada que não dá mais para acompanhar hoje. Então, não dá para o aluno ficar dependente só do professor. Deu, por exemplo, como professor chegar numa sala de aula e passar tudo que eu sei a esse aluno. Esse aluno tem que aprender sozinho. E ele vai ter que aprender como? Ele tem que se tornar, de certa forma, autodidata. Ele tem que aprender a triar essa informação dos meios digitais. E os cursos à distância estão fazendo isso de forma bastante satisfatória. Óbvio que não todos os cursos, mas existem cursos de qualidade fazendo isso de forma satisfatória. Vou fechar aqui, então, com uma citação desse artigo que eu achei interessante e vou depois fazer uma conclusão. Ele diz o seguinte: a equipe educacional é o motor da escola, defende Blanca, da Ameiji. O educador precisa estar bem formado, saber o que tem que se fazer, porque educar em liberdade não é fácil. Não há formação oficial. Nós buscamos nossa própria formação, complementa Pilar Garcia Sanz, de Los 100 Lenguajes. Então, como ele está falando, tudo isso é muito novo, até mesmo para eles, né? Então, não existe um currículo pronto para educar nesse mundo que nós vivemos hoje. E é aquela coisa, né? Quanto mais liberdade a gente dá ao aluno, se você buscar nos vídeos anteriores que eu falo, em que é necessário ter menos pressão, o aluno ter mais autonomia, é o aluno escolher mais aquilo que ele quer aprender, aquilo que ele quer estudar. Esse excesso de autonomia traz problemas também, né? Porque é mais difícil de controlar, né? E aí a gente fica naquela dualidade. Eu vou reprimir, eu vou ser autoritário para que eu tenha um controle de uma turma e que os alunos fiquem sentados, quietinhos e me ouçam. Isso é um ponto. Tem gente que acha que isso é solução para a educação. Só que todos os estudos mostram que não é esse o caminho. O caminho é o oposto, é você trabalhar com autonomia, com liberdade, sem pressão. Só que isso traz problemas, né? Como é que você vai controlar essa turma? Então não é fácil. Nenhum desses pesquisadores, nenhum desses artigos que eu estou trazendo aqui, as pessoas, os pesquisadores vão dizer que é fácil fazer isso. Não é. É complicado. Ninguém tem a fórmula secreta, a fórmula mágica, ninguém tem a resposta para esse problema, mas é necessário a gente começar a pensar em maneiras de se fazer isso, de se trabalhar de uma forma mais autônoma, uma forma mais livre. E aí vamos chegar a uma conclusão aqui agora. 2 pontos. O primeiro, por que eu estou apresentando esses dados da educação à distância? Para mostrar que existe ainda muitos problemas, especialmente aqui no Brasil, que eu estou falando agora, muitos problemas em termos de formação de professor, de acesso a professor, e não só acesso a professor, como acesso a professor qualificado. E a educação à distância é uma ferramenta que vem sanar esse problema. Porque se você parar para pensar, vamos pegar aqui um exemplo, vamos dizer que eu monte um curso online e eu pego 10 professores extremamente qualificados da cidade de São Paulo. Através da educação à distância, eu consigo levar esses 10 professores a uma cidadezinha, sei lá, no meio do Acre, que não tinha professor formado, por exemplo, em que eram professores munidos apenas de boa vontade e do seu notório saber, passando aquele pouco que eles sabem aos seus alunos. Hoje, com a educação à distância, se eu pegar uma sala de aula, colocar um computador conectado à internet, eu acesso esses 10 professores qualificadíssimos de São Paulo, por exemplo, para esses alunos que estão lá no interior da Amazônia, por exemplo. Outra questão, vamos utilizar, por exemplo, a educação aqui das capitais. Vamos falar do Rio de Janeiro aqui, que é a cidade onde eu moro. Se você quer estudar numa escola física aqui, de qualidade, com professores extremamente qualificados, você vai pagar muito caro por isso. Então aí você não vai pagar menos do que R$ 1.500 por mês numa mensalidade de uma escola extremamente qualificada. Agora, quando você cai no âmbito da educação à distância, você tem cursos à distância, às vezes, que você vai pagar 20 e poucos, R$ 30 por mês. Isso é um valor muito mais acessível. Então, por exemplo, se eu sou um trabalhador que não tem condições de botar meu filho numa escola extremamente qualificada, porque eu não tenho dinheiro para pagar a mensalidade dessa escola, mais material, etc e tal, eu posso deixar meu filho hoje, então, numa escola pública, na qual eu não vou precisar pagar a mensalidade, para ele cumprir o currículo básico dele, se formar, e posso pagar, de repente, um cursinho de R$ 20, R$ 30
online para ele fazer à tarde e ele recapitular tudo aquilo que ele não viu na sala de aula dele, seja por falta de professor, seja porque o professor não é qualificado, seja porque o âmbito escolar no lugar onde ele estuda não é propício ao aprendizado, e a gente vai falar um pouquinho sobre educação pública mais adiante também. Existem muitos problemas, é complicado às vezes se trabalhar, e aí se você tem um aluno extremamente interessado num âmbito desse que não é propício, ele nunca vai desenvolver o potencial que ele poderia desenvolver se ele tivesse uma escola de elite, por exemplo, uma escola extremamente voltada para isso. Então esses são os principais pontos que me levam a defender a educação à distância. A educação, vou repetir aqui, a educação à distância, ela está em consonância com tudo isso que se vê em termos de tecnologia nos dias de hoje, está muito mais próximo da realidade do aluno. Segundo, a educação à distância pode levar professores de qualidade a quem não teria acesso. Terceiro, a educação à distância pode baratear os custos de quem não tem acesso a esse tipo de educação de qualidade. Mais uma vez, eu sei que tem gente que vai criticar, vai rebater isso aqui, porque eu sei que tem críticas e tem problemas. Eu seria maluco dizer que não tem problemas, mas o que eu quero mostrar é que esse tipo de educação pode oferecer soluções que a educação física hoje não consegue oferecer mais. E o segundo ponto é que eu queria, na realidade, meio que costurar tudo isso que eu venho falando aqui até agora, né? Porque você ouviu falar de educação à distância, Fab Lab, neuroeducação. Tá, e daí? E o que eu estou querendo mostrar com isso tudo? Vamos lá, vamos entender. Primeiro eu quero mostrar que a educação que é feita ainda hoje nas escolas, especialmente no Brasil, é uma educação extremamente arcaica. Vai ter um vídeo que eu vou falar sobre isso mais adiante, mas basicamente ela ainda está nos moldes da Revolução Francesa, Revolução Industrial. Ela mudou muito pouco ao longo desses últimos séculos, enquanto que o mundo aí fora explodiu de transformações. Então ela está muito desconectada da realidade. Então, nesse sentido, o aluno perde o interesse, a motivação vai por água abaixo, ele fica desconectado do mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho exige várias competências que ele não tem, e quando eu falo em várias competências que ele não tem, aí vem as reportagens que eu citei, são competências na área tecnológica, que ele não desenvolve, são competências na área de comunicação, e por comunicação eu não estou falando só aprender língua portuguesa, eu estou falando também aprender outros idiomas, eu estou falando aprender programar, eu estou falando aprender a se relacionar um com o outro, a questão das competências socioemocionais, que se tem tanta carência hoje em dia, que está todo mundo que nem maluco correndo atrás por cursos e especializações em competências socioemocionais para trabalhar com seus alunos. Eu estou falando de escolas em que as novidades da neuroeducação, das neurociências, seja utilizada. Enfim, a minha ideia é pegar tudo isso que eu estou falando e ir meio que costurando num modelo novo de educação. Então, uma educação que leve em consideração as transformações do mundo, que leve em consideração as novidades nas neurociências, que leve em consideração o ser humano e seu aspecto socioemocional, que leve em consideração a tecnologia e as transformações que ela tem acarretado no mundo de trabalho, etc. E por aí vai. Então, volto a dizer, estou fazendo a minha parte, estou divulgando as minhas ideias, espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez, espero que essas ideias tragam mudança, que faça vocês quererem aprender mais, melhorarem a si próprios e tentar fazer o melhor pelo outro e pelo mundo. Então me despeço por aqui, até o próximo vídeo. Se você gostou, curte aí, assina o nosso canal, clica no sininho para receber as atualizações e até o próximo vídeo, no qual vou começar a falar do projeto propriamente dito. Um abraço.